Boa noite, pessoal. Bom, queria passar então alguns recadinhos sobre a rifa. Então, para aqueles que não estavam aqui na semana passada, ou anterior que eu tinha comentado, estamos fazendo uma rifa com o intuito de arrecadar dinheiro para casa, para a gente fazer algumas reestruturações no quesito educacional. Ou seja, temos a intuição de comprar mais 4 projetores para colocarmos um em cada sala, já que aqui é feito o Coen 1, então o Coen 1 tem um projetor já tranquilo para fazer, né, as apresentações, a utilização dos estudos. Só que lá em cima a gente tem o Coen 2, temos o ESD 1, provavelmente ano que vem teremos o pessoal da Juventude e o ESD 2. Então, ou seja, esses projetores que a gente utiliza hoje são emprestados. E às vezes acaba da pessoa não estar aqui, e aí tendo esse projetor do nosso lar facilita então o nosso trabalho. Aconteceu, graças a Deus, né, por uma intuição, sei lá, teve gente que está querendo doar, então já temos uma doação. Então, se de repente alguém, sei lá, sabe quem tem um projetor, gostaria de doar, só entrar em contato com o Vado, toda ajuda é sempre bem-vinda. Então, voltando sobre a rifa, ela está sendo vendida por números, R$ 5,00. O sorteio será realizado aqui, através do projetor. Qual que é o prêmio? É uma cesta de vinhos e queijos da 3M. Então, quem se interessar, o valor é só R$ 5,00, ali na mesa da Marilza. Segundo recado, a gente está fazendo uma mudança aqui de reestruturação e sustentabilidade no nosso lar. Então, a gente tem o intuito de parar de utilizar copinhos descartáveis ou, pelo menos, diminuir essa quantidade. Por quê? A gente sabe que copinhos, muitas vezes no meio ambiente, demoram, né, para entrar em decomposição. E como já temos, né, a frase do Vado, a gente vai reencarnar e espera encontrar esse planeta em estado bom para a gente poder habitar. Porque seja lá daqui 100, 200 anos, né, a tendência, as coisas estão meio ali complicadas. Então, para a gente ser consciente, e dentro de um centro espírita, isso faz todo sentido, a gente querer ser sustentável também dessa maneira. Então, quem quiser trazer um copinho de casa, eu esqueci o meu, mas peguei o do Vado emprestado, só para não dar um mau exemplo, pode trazer de casa o seu copinho, a sua caneca, o que for. Futuramente, a gente está pensando em trocar esses copinhos descartáveis, seja por inox ou de vidro, a gente está ainda com essa indecisão, né? Cada material tem lá, né, seus pós e contras. Se alguém tiver alguma ideia, pode trazer para a gente também, de repente pode nos auxiliar. Temos também o intuito de fazer canecas do nosso lar, então a gente está pensando também sobre o tipo de material. Então, nas próximas semanas, quem tiver copinho, seja quem participa de segunda, de terça, de quinta-feira, pode trazer, fiquem tranquilos, tá? Não se sintam diferentes, não se sintam alienígena por trazer um copinho de casa e utilizar no passe ou utilizar no bebedouro. Por quê? Estamos sendo sustentáveis, estamos querendo ser diferentes e termos consciência do planeta na qual habitamos. Então, para encerrar, fazer a nossa prece inicial e dar espaço para o seu Almeida. Bom, vamos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, em nome do nosso Mestre Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre a sua palavra. Vamos então pedir à espiritualidade aqui presente, que tenhamos a noite de muita calma, de muita paz, de muita luz, que possamos estar atentos aos ensinamentos que serão trazidos pelo Sr. Almeida, que possamos aplicá-los em nossa vida, que possamos fazer uma reflexão de tudo aquilo que iremos aprender e que possamos compartilhar também com as pessoas na qual convivemos, em nossas casas, com as pessoas na qual trabalhamos, nossos amigos, para que todos assim possam usufruir dessa serenidade, desses bons ensinamentos do nosso Mestre amado, rumo assim à nossa evolução. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, que assim seja. Se Almeida. Avisa. Aquelas duas dá para parar pouco. Ok, isso aqui tem eco, sabe? Alguém fala aqui, tem eco lá.
Gente, nós nos propusemos hoje a fazer essa nossa preparação para o nosso trabalho, não é? E falar alguma coisa a respeito de doutrina. E pensando no assunto que eu ia dizer, enquanto nós temos uma música aqui, que ela cai bem dentro daquilo que a gente vai conversar. Aqueles que pertencem ao coral já conhecem a música, e então, se quiserem cantar, tudo bem, viu? Mas a música é bacana, ela é do Fábio Júnior, e se chama Contando Estrelas. E diz mais ou menos assim: sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que eu faço neste mundo? Qual é meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber, antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Vocês observaram na letra da música, vocês perdoem que hoje nós estamos afônicos, mas vejam só, sempre que eu me pego contando estrelas do céu, quantos de nós já teve a oportunidade de, estando em uma noite de céu limpo, olhar para cima, olhar para o firmamento e ver a multiplicidade de estrelas que salpicam o firmamento? E a gente fica extasiado diante de quanta coisa existe na natureza, quanta coisa existe na obra que Deus fez a respeito da criação. Isso exatamente é maravilhoso, porquanto a gente encontra essa maravilha da criação, não apenas nas estrelas do céu, mas nós encontramos em todos os lugares. Encontramos aqui na terra, quando nós vemos uma flor desabrochando, ainda que ela seja aquela florzinha mais simples que está lá no campo, ela tem dentro de si, guardada nas suas pétalas, cores maravilhosas, aspecto que nos traduzem de como a natureza foi feita de uma maneira espetacularmente artística. Deus, na sua eterna sabedoria, soube criar um ambiente extraordinário. Para quem? Para toda a humanidade. Não apenas a humanidade terrestre, mas toda a humanidade de todo o universo. Todos aqueles, então, que estão vivos, podem observar através dos olhos da matéria aquela maravilha que nos rodeia, não é? Mas quando a gente olha esse firmamento, fica uma pergunta na nossa mente. O que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? Será que todos nós já nos perguntamos isso? O que eu faço neste mundo e qual é o meu papel? De que jeito que nós aparecemos aqui? Foi por motivo de acaso? Será que, em determinado momento, Deus ou seus emissários houveram por bem nos colocar aqui sem qualquer razão, sem qualquer explicação? E a gente fica se perguntando, não é? Nós estamos aqui colocados no meio dessa natureza, convivendo com problemas, com dificuldades, com felicidade, com infelicidade, com tanto trabalho. E a gente fica se perguntando, qual é o meu papel aqui neste mundo? Será que nós estamos desempenhando o nosso papel a contento? Será que nós, na condição de pai, de mãe, de filho, ainda que estejamos ocupando qualquer posição, qualquer situação no mundo social, nós estamos correspondendo àquilo que se espera de alguém que esteja interessado no bem comum? É este o papel que estamos fazendo? Então,
o que eu faço neste mundo, qual é meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Para onde é que vai a vida da gente? Puxa, nós nascemos um pedacinho de gente, não é? Cabia na palma da mão. E quando a gente pegou os nossos filhos no colo pela primeira vez, quando nós os tivemos no nosso colo e olhamos para aquele pedacinho de gente, a gente ficou se perguntando, qual será a vida dele? O que está reservado para ele aqui na Terra? Será uma vida de felicidade? Será uma vida de trabalho? Ou uma vida de dificuldades? A gente às vezes não sabe bem qual é o nosso papel aqui na Terra. Mas sabemos isso sim, que qualquer que seja a situação na qual nós estejamos colocados aqui na Terra, nos cabe uma obrigação primordial, é de fazermos o melhor possível, é de fazermos aquilo que melhor pode fazer para o nosso progresso espiritual. E esse melhor que nós podemos fazer está contido no nosso relacionamento humano, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com a nossa família. Então, esse relacionamento, essa maneira de ser, é que faz com que nós possamos desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível aqui nessa terra. Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. Na verdade, não é por acaso mesmo. Se a gente está por aqui, alguma razão existe. A gente pode até, às vezes, não entender bem, não saber bem qual a causa, qual a razão de estarmos aqui. Mas nós estamos aqui porque aqui é o nosso lugar. Aqui é a nossa casa. Aqui é onde nós temos que resolver todos os problemas que, porventura, nós estejamos carregando ao longo do tempo. Então, este é o nosso lugar, esta é a nossa situação, e devemos resolver da melhor maneira possível. Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo, existe uma razão maior, e eu quero saber, antes do fim, saber quem sou, para onde eu vou, e de onde eu vim. Poucas pessoas se perguntam isso, né? Porque muitos de nós já fomos criados e condicionados a que, quando nós nascemos, nos foi dada uma alma que foi criada ali 0 quilômetro para a gente viver. E essa criação da nossa alma, ela é feita de tal forma que não podemos, às vezes não, nunca podemos interferir para que nós, alma recém-criada, esteja dotada daquelas características, daqueles apetrechos necessários para que nós tenhamos uma vida boa, compreensível, amorosa, em que a gente possa se relacionar com todas as pessoas de uma maneira boa e agradável. Não, nós não sabemos, porque acabamos de ser criados. Essa é a ideia de muitas religiões, dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos evangélicos, que acham que a nossa criação, da nossa alma, é feita na hora do nascimento. Então, para eles, realmente é uma pergunta irrespondível. Uma pergunta é uma incógnita, para a qual não há solução. Mas para nós espíritas, nós encontramos razões bastante válidas, bastante claras para isso aí. Eu quero saber antes do fim, ou seja, antes que eu chegue ao momento do meu desencarne, antes de eu partir para uma outra situação de vida espiritual. Saber quem sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Essas perguntas calam na gente. Quem eu sou? Por que eu estou colocado dentro de um determinado grupamento familiar? Por que na minha casa nasceram 4 filhos que eu os recebi amorosamente, de braços abertos, mas nenhum dos 4 é igual um ao outro. É como se fossem os 4 dedos, todos com comprimentos diferentes. Mas qualquer desses dedos que eu machucar, me dói do mesmo jeito. Não é de maneira diferente, porque
todos eles fazem parte da minha mão. E nós somos essa mão. Os nossos filhos são adereços que são colocados nas nossas vidas para nós palmilharmos a presente existência, conduzindo-os de tal forma que eles se encaminhem para o bem, que eles se tornem cidadãos corretos, que eles se tornem pessoas nas quais a sociedade pode confiar, se tornem pessoas que estejam elas colocadas nas mais variadas posições aqui neste mundo, quer seja em cargos de confiança, quer seja exercendo autoridade num cargo de governo, quer seja na sociedade, ganhando muito dinheiro ou passando dificuldades econômicas, com boa saúde ou lutando contra as suas imperfeições. Estamos na vida para vivermos. E temos que viver na vida de acordo com a situação na qual nós estamos inseridos. Então, é dessa nossa inserção no meio social é que nós vamos resolvendo o nosso progresso, a nossa caminhada, o nosso direcionamento em busca da perfeição. É o nosso objetivo, não é? Saber quem sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Alguém já se perguntou, quando eu desencarnar, para onde é que eu vou? Se caso essa pergunta for feita pelos nossos irmãos católicos ou evangélicos, eles vão dizer claramente, bom, nós temos poucas opções, não é? Poucas opções. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. O católico vai dizer que podemos ir para o purgatório, ou então ficamos no limbo. O limbo parece que foi cassado, não tem mais limbo agora, parece. Mas, foi excluído. Mas, então, são poucas as opções que existem para os espíritos quando eles desencarnam segundo as tendências. E há algumas diferenças entre o ponto de vista, a maneira de entender isso por parte tanto do católico como do evangélico. O católico acha que nós somos submetidos a um julgamento logo depois do nosso desencarne, logo depois da nossa morte. Então, somos conduzidos a um tribunal, no qual, então, vão ser definidas as posições, a nossa sorte, o nosso direcionamento. Vai ser dito, puxa vida, você, com certeza, foi uma pessoa correta, viveu na sua família, dirigiu bem a sua família, foi um bom cidadão, enfim, você merece ir para o céu. E vai o indivíduo ir para o céu. Aí chega um outro e vê que ele não foi tão bem na vida. Cometeu diversos deslizes, diversos enganos, diversos erros, e vai ser levado para o inferno. Mas se a gente fica perguntando, mas puxa vida, ele não era tão ruim assim. Ele não era tão ruim, ele fez tanta coisa boa na vida, né? Não é justo mandar ele para o inferno. Mas também não era tão bom para ir para o céu, porque ele também andou dando as suas mancadas, não é? Então, nós temos que arranjar um lugar para ele ficar. E o lugar é o purgatório. Por quê? Lá ele vai ficar purgando, pagando as suas dívidas, até que chega o momento em que, por interferência nossa, ele não sai do purgatório por seu próprio esforço. Ele sai de lá quando ele recebe a intercessão de alguém. Então, essa intercessão pode ser através das nossas preces, pode ser através de um ofício religioso que a gente manda fazer. É por isso que existe missa de 7º dia, de 30º dia, de 1º ano, e assim pelo resto da vida. A gente vai fazendo missas, porque a gente nunca sabe se foi suficiente para ele sair ou não, né? Então, por via das dúvidas, a gente paga mais para não ter erro, não é? E vamos fazendo, então, as nossas atividades assim, proporcionando para que aquela pessoa que nós amamos, que nós queiramos, não fique eternamente preso lá naquele purgatório, que é um lugar que não é muito agradável, não. É bem chato lá, sabe? Porque está fazendo o quê? Está purgando
Purgando quer dizer pagando as dívidas, os seus defeitos, os seus erros. Até que, quando ele consegue uma intercessão desse tipo, ele é encaminhado, então, para o céu. E vai ser bem-aventurado e feliz por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Nosso irmão evangélico acha que nós só vamos ter essa definição quando chegar o dia do juízo final. E quando vai ser? Ninguém sabe. Mas vai ter um dia em que todos seremos convocados por Jesus. Jesus vai chegar junto aos túmulos e vai nos convidar a sair dos túmulos. E todos nós vamos sair do túmulo com o corpinho que nós tínhamos, né? Eu não vou querer esse aqui, não. Foi uma mais esbelto, tinha uma barriguinha, né? Eu vou querer um outro. Mas vai sair com seus próprios corpos e vai, então, exatamente, ser levado para esse julgamento no dia do juízo final. Agora, para mim, é muito difícil entender essa ideia que se tem a respeito desse julgamento. Por quê? Primeiro, o corpo que nós temos hoje, eu e todos vocês têm hoje, não é o mesmo com o qual nós nascemos. Nós já trocamos de corpo diversas vezes, porque todas as nossas células são removidas pela morte da célula, e substituídas por células novas que vão surgindo. E essas células que foram descarregadas, foram eliminadas, vão ser eliminadas no meio ambiente, não é? Se é da pele, vai por descamação. Se é de outros órgãos internos, vai sair pelos meios naturais, aonde vai ser lançado no meio ambiente. Agora, qual desses corpos é que vai ser escolhido para ser o meu corpo definitivo no mundo eterno, para a eternidade? Vai ser difícil. E também, quando a gente vai ser enterrado, o que acontece? O nosso corpo se desintegra, consumido pelo tempo, e passa depois a constituir outros corpos. Talvez aquele pé de flor bonito que esteja lá perto do nosso túmulo, talvez sejamos nós que estamos lá, olha, desabrochando numa bela de uma rosa amarela, né? Ou azul, ou branca, não é? Mas, às vezes, também não é bem uma rosa. Às vezes, sai também uns galhos meio tortos, né? E a gente, então, está ocupando. Só que depois vai uma cabra malandra, vai lá e come o vegetal. Come o vegetal, que somos nós. As nossas células, então, passam a integrar o corpo da cabra e já não somos mais nós, corpo, já somos cabra, corpo cabra, não é? E aí alguém vem e acha a cabra muito legal, e diz, puxa, mas vai chegar no Natal, vamos fazer aí um churrasquinho de cabra, né? E lá vai, sacrifica a cabra, e todos nós, e as pessoas que gostam, comem da cabra, e tornam a transferir para outros corpos a mesma matéria. Então, essa matéria vai se repetindo em diversos corpos em toda a humanidade. Agora, como é que a gente vai dividir isso depois? Essa perna é sua? Não, isso é minha. Não vem, não. Essa orelha? Quer ficar para você, fica, mas essa aí está muito feia, né? Então, é uma situação que eu não sei como é que vai ser resolvida no mundo no dia do juízo final. Mas convenhamos que isso aconteça, porque qual é o argumento que se usa? Deus pode tudo. Se ele pode tudo, isso não é problema para ele, ele resolve. Então, não cabe a nós queremos fazer a resolução desse problema, porque nós não temos competência para isso, nem para entender, quanto mais para fazer, não é? Então, isso é um problema que Deus vai resolver lá no futuro. E é assim, então, que o evangélico vê o problema da morte. E uma coisa, o evangélico não aceita e diz que, depois que o indivíduo desencarnou, que ele morreu, não adianta orar por ele, fazer oração por ele. Por quê? Porque a sorte dele já está traçada.
O que ele tinha que fazer, já fez aqui na Terra. Se foi bom, ótimo para ele. Se foi ruim, não tem mais conserto. Vai ficar o resto da eternidade lá no inferno. E vai ter que dar os seus pulinhos lá, né? Porque faz parte daquilo que eles convencionaram como sendo a nossa vida espiritual. Então, vejam como nós temos nesse para onde eu vou, de onde eu vim, é bastante diferente de uma religião para outra. Para o espírita, isso não é problema, não é? Porque nós adotamos a reencarnação, dizemos o seguinte, que a gente vai renovando a nossa vida aqui na Terra, quantas vezes forem necessárias para nós progredirmos. Nós não somos criacionistas, ou seja, não é por criação, nós somos evolucionistas, ou seja, o nosso progresso se dá por evolução e não por criação. A gente vai, então, dessa forma, mudando a nossa situação ao longo da eternidade. Já repararam que interessante? Que a gente pode muito bem fazer uma relação entre a nossa vida e o cartão de crédito que nós possuímos. Todos vocês devem ter cartão de crédito, né? É difícil quem não tem atualmente um cartão de crédito. Então, o que acontece? Quando você chega no banco, o gerente vai dar uma olhada na sua conta, nas suas condições, e vai dizer o seguinte, olha, vou dar um cartão de crédito para o senhor. Ou então ele vai falar assim, olha, o senhor precisa melhorar o seu movimento, tal, para que eu possa lhe oferecer um cartão de crédito, tal. E vai nessa agonia assim, né? Dê um cartão de crédito para quem está bem. Para quem não está, vai ficar esperando até melhorar a situação dele para receber um cartão de crédito. Mas é mais ou menos o que acontece conosco também quando nós encarnamos. É como se nós recebêssemos ao nascer um cartão de crédito. Mas como a vida do espírito, ela não é uma por uma. A vida do corpo, sim, mas a vida do espírito é uma só. E quando dizem por aí que o espírita fala que nós temos muitas vidas, isso não é verdadeiro. Nós nunca dissemos que nós temos muitas vidas. Nós temos uma vida só, que é a vida do nosso espírito. E esse espírito vive experiências em corpos diferentes ao longo da eternidade. Mas nós, espírito, somos um só. E a nossa vida é contínua, ou seja, ela não se limita aos 10, 20, 60 ou 80 anos que a gente possa estar vivendo aqui na Terra. Porque quando nós desencarnarmos, nós passamos um período no plano espiritual e depois retornamos aqui para o mundo. Mas quem é que retornou? Podemos até adotar outro nome, mas nós retornamos o mesmo espírito, que continua o seu processo evolutivo, continua a sua evolução, continua a sua busca da perfeição, a sua busca da felicidade. Então, nós vamos continuando assim, em busca dessa felicidade. E quando nós reencarnamos, nós trazemos sempre aquele cartão de crédito que nos é oferecido, porque nós o merecemos desse jeito. Alguns já vêm com um cartão de crédito em débito, sabe? Já entra devendo. Esse que entra devendo vai ter que trabalhar bastante, ralar bastante, para poder pagar os débitos que deixou na outra existência, pagar as suas dívidas, para depois, então, ficar bonitinho. E torcemos para que ele não chegue no final da vida e tenha o seu débito aumentado, que ele tenha diminuído. Porquanto a nossa vida aqui na Terra consiste exatamente nisso. Daí a razão do nosso viver. Daí toda a razão de Jesus ter nos orientado e ensinado tudo aquilo que ele colocou no seu Evangelho para que nós vivêssemos. Ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer para si. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Se alguém quiser lhe exigir a capa, dá-lhe também a túnica. Perdoa sempre. Essa é a atitude, essa é a maneira de ser que nós deveríamos adotar. E aquele manual, aquele tutorial
que nos foi oferecido quando nós entramos em contato com Jesus, ele é válido para toda a humanidade. Não é só para os espíritas, é para toda a humanidade. E se nós soubermos realmente viver de acordo com os padrões evangélicos, vivemos de acordo com aquilo que o Evangelho preconiza, estejam certos que ao terminarmos a nossa passagem aqui pela Terra, e antes de terminarmos já na nossa caminhada aqui na Terra, o nosso cartão de crédito estará bonito, com um saldo positivo. E quando nós estamos com um saldo positivo no nosso cartão de crédito espiritual, nós somos recebidos, quando voltamos para a pátria espiritual, festivamente. Aqueles espíritos amigos, familiares, aqueles espíritos que nós aprendemos a amar durante a nossa encarnação, pelos benefícios com que ele tem nos cumulado durante a vida, estarão lá de braços abertos, dizendo: traga aqui um abraço, querido amigo, pelas vitórias que você conseguiu. Graças a Deus que você soube cumprir tudo aquilo que você planejou quando partiu para a Terra. Hoje nós te recebemos festivamente. Quando você chegou na Terra, a sua família carnal fez uma festa pela sua chegada. Hoje nós fazemos a festa pelo seu retorno, porque sabemos que você volta na condição de um espírito muito melhor do que quando você saiu daqui. Então, hoje você vai somando em torno de você uma quantidade de amigos muito grande. Quando nós nos lembramos de que a doutrina espírita nos possibilita condições extraordinárias de conseguirmos cada vez mais amigos espirituais. Porque quando nós nos reunimos aqui, estamos fazendo uma prece, uma orientação, uma oração em benefício de quem precisa. Quando nós adentramos a sala de passes, para recebermos um passe, e lá nós vibramos por alguém que está precisando, ou por nós mesmos, nós estamos fazendo uma remodelação, uma mudança radical em nosso passado e em nosso futuro. Ou seja, estamos nos tornando aptos a recebermos essa festa quando chegamos no plano espiritual. Aí você ser tão agradável, a gente ser recebido pelos nossos amigos, nossos parentes que nos precederam no túmulo, chegaram antes de nós para o lado de lá, e nós chegamos lá e encontramos eles sorridentes nos esperando, porque nós não deixamos nada para trás mal resolvido, não é? Nós observamos bem a máxima evangélica, quando Jesus disse o seguinte, no seu evangelho, antes... Moisés disse no Velho Testamento, quando você for fazer uma oferta ao Senhor, antes de você fazer a oferta, deixa a tua oferta sobre o altar e vai buscar dentro da sua mente se você não deixou ninguém mal satisfeito, contrariado, ofendido pelas suas atitudes. Caso você tenha deixado alguém magoado, deixa a tua oferta sobre o altar. Vai primeiro a reconciliar-te com teu irmão. Vai lá abraçá-lo e dizer, me desculpe, me perdoe, não tive a intenção de magoá-lo. Eu quero, na verdade, saber que você é meu irmão e meu amigo. Aí sim, você volta para fazer a sua oferta ao Senhor. Então, exatamente isso que nós buscamos, exatamente isso que nós almejamos, o desejo intenso de irmos em busca daquilo que é melhor para nós. A nossa musiquinha reservava ainda para nós uma porção de comentários, mas somos escravos do relógio. E temos que, então, interromper aquilo que nós vamos falando, para dizer a vocês o quanto é agradável rever vocês às terças-feiras. Como é gostoso a gente chegar aqui na casa espírita e rever a fisionomia de um por um, sabendo que, puxa vida, não é? O nosso encontro, às vezes, é só numa semana, só um dia na semana, alguns minutos só. Mas este olhar, essa troca de sorriso, esse abraço fraterno, faz com que nós sintamos-nos irmanados no nosso desejo comum
de nós nos aproximarmos do Cristo. E é em nome dessa aproximação, em nome desse abraço, que eu quero abraçar todos vocês. Sintam-se abraçados, sintam-se atraídos para Jesus. Nós dizemos, Jesus, mestre amado e querido, como é que eu te agradeço, querido mestre, por ter proporcionado tantas oportunidades na nossa vida. Como eu te agradeço, Jesus, por ter me dado a possibilidade de entender, aprendido a ler, Jesus, para poder ler o teu Evangelho, ter me conservado o dom da visão até agora, Jesus, para poder ler o teu Evangelho. Mestre querido, tantas vezes tem me abeirado da tua bondade, para te pedir, querido mestre, as tuas bênçãos, não só para mim, mas por todos aqueles que clamam pela tua misericórdia. A todos abençoai, Jesus, a todos dai o seu a bênção, o seu carinho, o seu perdão. E espero, querido mestre Jesus, que esta noite nós, ao sairmos desta casa, possamos levar em nossos corações a sensação gostosa e boa de termos estado perto de ti, trocando, querido mestre, as mesmas vibrações, os mesmos sentimentos de querer bem um ao outro, de desejar intensamente que a saúde de todos seja levada em conta e melhorada, que o bem-estar de todos nós seja considerado, e especialmente Jesus, que a nossa fé saia reavivada, pois sabemos que em Ti está a nossa esperança, porque Teu é o poder e a glória para sempre.